Esse é Samuel, que tem uma história muito linda e é um profeta de Deus, foi um profeta de Deus abençoado, né? E foi ele que recebeu a missão de chegar à casa de Jessé. Sabia ele que um dos filhos de Jessé seria um novo ungido de Deus para ser o rei de Israel. Então, ele até temeu, porque Saul, aliás, ele estava vivo, né? Temeu por sua vida. Então, Deus orientou ele a levar um novilho para sacrifício. E foi ele à casa de Jessé. Chegando lá na casa de Jessé, todos sabiam que ele era representante de Deus, não é isso? E hoje a gente vê isso quando a gente a gente sente quando uma pessoa é realmente de Deus e leva a palavra de Deus, né? Traz coisas boas pra gente, pro nosso espírito, sentimentos pra gente, né? Então ele chegou lá e fizeram um sacrifício, abençoaram, oraram, e aí chegou e falou para Jessé que veio ungir o novo rei de Israel. E às vezes eu quero colocar um parênteses aqui, que às vezes a gente segue as pessoas ou busca as pessoas pelas aparências, né? E não só aparência física, mas aparência às vezes a gente tem na nossa cabeça que uma igreja, para ser abençoada ou trazer bênção pra gente, ela tem que ser uma igreja muito enorme, cheia de pessoas, com muitas pessoas, para Deus ouvir a gente, né? Isso é aquela igreja. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas vou colocar um exemplo. Na minha infância, quando a gente tinha uma questão de saúde, ou algum problema, ou queria muito uma bênção de Deus, a gente ouvia falar que tal igreja estava um representante de Deus, um preletor abençoado que orava e as coisas aconteciam. Aí, no meu tempo de infância, os pais da gente, os tios, os parentes, todos, olha lá em tal igreja tá acontecendo isso, isso e aquilo. E íamos todos visitar aquela igreja para buscar aquela bênção. Já aconteceu com vocês? Coloca aqui. Aconteceu com vocês? Isso quer dizer que a gente buscava Deus, vamos dizer, esperando nas pessoas, né? Às vezes. E nem sempre é assim. Deus tem os ungidos, sim, que levam a palavra de Deus, pessoas escolhidas, que traz a bênção de Deus, né? E com a unção dele, né? Mas a gente tem que buscar Deus com o coração voltado em Deus mesmo, né? Porque é dele e ele que abençoa a gente, né? Ele é o criador do céu e da terra. Então, era isso que a gente fazia. A gente buscava as aparências, né? Onde tinha, tá vendo? Olha aí, eu sabia. Era mais ou menos isso que acontecia. Então, chegou lá Samuel, e aí vou continuar a leitura aqui, para ungir o novo rei de Israel. E aí aconteceu o quê? Já vou pular aqui, eu vou pular os trechos, mas vocês ficam convidados a fazer essa leitura, essa reflexão, depois aí na casa de vocês, né? Aqui, ó, Mimos da Simara diz: hoje eu sou pastora de uma igreja pequena, mas mais que Deus brada. Amém, minha querida Simara, é exatamente isso. Gente, não é a quantidade de pessoas, é qualidade, não é quantidade, é qualidade, né? Porque eu falo assim para você, na Bíblia sempre fala, onde tiver 2 ou 3, Deus também está. Vai do seu coração, né? Aqui a pastora ali que colocou, como é o nome? Subiu ali, enfim, que é uma pastora pela fala dela, muito abençoada. Continue no seu propósito, continue abençoando pessoas, que Deus vai continuar te abençoando o seu propósito, a sua missão. Né, minha querida Mica, né, Daniel? Bênção de Deus. Boa noite, André. Então, vamos lá. Vou pular ali agora. Então, nós estamos lendo Samuel, capítulo 16, versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe. Eu já pulei tudo para vocês lerem depois. E disse consigo, olha só, Samuel já pensou, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Então, ou seja, entrou Eliabe, ele viu um moço forte, robusto, chamava a atenção e falou, opa, é esse aí.
Não, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, porque às vezes nem tudo que reluz é ouro, é um dito popular, mas que é verdade, não é isso? É verdade. Às vezes a gente olha a aparência, por isso que tem vários ditos populares e que de certa forma tem a verdade, né? Que dizem não compre um livro pela capa, não é isso? Não compre um doce. Certa vez isso aconteceu comigo aqui, com certeza aconteceram com vocês também. Tem um mercado próximo aqui de casa e que mudou a panificadora, mudou as pessoas que cuidavam da panificadora e lá fui eu comprar um pudim, que eu amo pudim, gente, sou suspeita de falar, amo pudim. E aí fui eu lá comprar um pudim. Gente do céu, um bolo, um doce. A hora que eu coloco aquilo na boca, que terrível. Já pensou num doce que não tem doce? Aí, é um doce sem doce. Eu não sei como. Então, a aparência da gente engana, né? Que a gente possa tratar as pessoas desde que aquela muito bem vestida, muito arrumada, maquiada, ou, né, ou bem vestido, arrumado, da mesma forma que a gente trataria qualquer outra pessoa. Não trate diferente uma pessoa por ela ser uma autoridade, né, ou parecer uma autoridade na Terra. Trate todo mundo com o mesmo coração, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, não é isso? Eu acho que é isso que Deus quer da gente. Como eu falei, entrou o primeiro, Samuel já pensou, opa, é esse. E aí o que Deus fala lá no 7:16, capítulo 16, versículo 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, olha só, gente, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Olha só, então que a gente possa ter esse mesmo sentimento na nossa vida, em tudo, inclusive clientes pra gente que vende aqui. Já percebeu isso? Às vezes, já vi vários relatos, e já aconteceu com a gente também, de você ir comprar algo e a pessoa olhar para você com um olhar totalmente condenando você, como se você não tivesse condição de comprar nada. Entende? Já aconteceu e acontece todo dia isso, de alguém que vai comprar algo numa loja e ela não vai totalmente vestida da forma, talvez, que o vendedor gostaria que ela tivesse ou da forma que ele esperasse, né, ou espera de uma pessoa que tem condições financeiras, não é isso? Então, acaba tratando mal. Já aconteceu com a gente, já aconteceu algumas vezes da gente fazer compra em algum lugar e a pessoa não esperar que a pessoa mais simples, mais humilde vai ter condição e aquela outra pessoa que tá muito bem vestido não, só vai para pesquisar. Eu já contei uma história dessa para vocês quando eu fui numa loja há muitos anos atrás, lembra? Aqui, ó, a Jace tá falando, Lu, aqui no Instagram, a aparência é o número de seguidores. Só quem tem muitos seguidores é que tem valor. E que diz que tá certo. Não, gente, que a gente possa ouvir a palavra que diz a palavra de Deus e ter como base para tudo na nossa vida, né? Tudo que tá aqui na Bíblia é para nossa vida, é como se fosse um manual de vida, não é isso? Lembra que eu fui numa loja comprar uma calça, que eu sempre quis comprar uma calça, que para mim, ela era bem cara, né? Era uma marca bem cara. E eu contei aqui na nossa live. E aí eu entrei, eu fiquei bastante tempo olhando, namorando aquele tipo de estilo de calça na vitrine. E até que eu tive condição. E eu entrei nessa loja para provar. Mas entrou junto comigo uma senhora muito elegante, muito fina, como diz aqui em casa, e elegante. E a vendedora, a dona da loja, tinha a dona da loja e a vendedora, foram direto nessa outra senhora para atender. Naquele momento, eu vou falar para você, eu queria tanto aquela calça, esperei tanto por aquela calça que isso nem me trouxe, eu nem liguei para esse fato. Eu só pedi a calça, as calças que me interessavam, e aí eu fui pro provador, né? Lembra? E essa senhora pegou muitas roupas também, foi pro provador. Resumindo, aquela senhora não comprou nada. Eu até contei aqui, e a mulher perguntou qual é a forma que eu iria pagar. E eu fui mesmo para comprar, então eu estava com condição de pagar. E eu lembro que ela tinha me tratado de uma forma diferente, né? E até a vendedora veio me pedir desculpas, né? E
de tantas as calças, eu fui preparada mesmo para comprar calça. Enfim, e foi uma calça que eu comprei e eu não me senti muito bem depois com ela. E usei pouquíssimas vezes. Enfim, né? Hoje já aprendo muitas coisas. A gente tem que aprender com o nosso erro na nossa vida, né? Esse erro da gente, os erros que a gente comete na nossa vida, que seja para aprendizado e para a gente continuar. Então vamos lá continuar a falar do versículo da Bíblia, porque Deus escolheu e quem ele escolheu e por que escolheu. Lembrei até de falar para vocês, antes de continuar aqui, eu gosto muito de historinhas de analogia, né? Para a gente comparar a nossa linguagem com a linguagem da Bíblia também. Aí lembrei de que um turista, ouvi uma historinha uma vez, que um turista queria muito, ele chegou numa cidade justamente para conhecer um rabino, que era muito famoso por ser sábio no local, na cidade, né? E ele viajou quilômetros para ir lá conhecer esse rabino. E chegando na casa desse rabino, ele chegou e se decepcionou, porque ele se deparou numa casa que não tinha móveis. Olha só, era uma simplicidade, ele era muito simples. Não tinha móveis nenhum na casa. Então o turista falou assim, mas me diz uma coisa, cadê suas mobílias? Ele ficou decepcionado. Cadê suas mobílias? Cadê as coisas? Tipo assim, você é tão famoso, tão sábio, né? Cadê a sua riqueza? Porque muitas pessoas entende Deus na riqueza, só porque as pessoas têm riqueza. Mas as riquezas da terra, como já falamos tantas outras vezes, elas são da terra, elas vão ficar aqui. Ninguém leva nada, tudo é emprestado. Até falei de várias formas que quando eu quero algo, eu oro para Deus pedindo, Senhor, me empresta um pouquinho disso ou daquilo do que eu venho buscar. Que a gente possa ter esse pensamento de que as coisas são de Deus. Então, o sábio rabino, vendo a decepção do turista que foi conhecê-lo, falou assim, e cadê as suas mobílias? Aí o turista responde, mas eu tô aqui só de passagem. E o rabino diz, eu também. Então, veja que às vezes a gente espera uma coisa, não é isso? E pensa uma coisa, mas quando a gente vai refletir no íntimo da fala da pessoa, as lições são essas mesmas que a gente tem que levar para nossa vida. Vamos lá continuar então. Depois, né, saiu Eliabe, né? Então entrou, daí lá no 8, né, 16:8 diz, e fez passar diante de Samuel, né, que eu falei, então chamou Jessé, Abinadab, olha que nome difícil. E aí, e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem esse escolheu o Senhor, também não era esse. Depois, no versículo 9, fez passar Samar, também não era. Então, foram passando os 7 filhos sucessivamente. Aqui no 10 diz assim, ó, 16:10. Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Entendeu? Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Olha só, gente, como Deus tem uma visão e nós às vezes temos outra. Se você segue um caminho, se você busca Deus em uma igreja, uma religião, que ela é pequena, como a nossa querida pastora que está aqui, se você segue um grupo, você evangeliza, se você ora, se você busca, se você fala de Deus, se você tem vontade de falar de Deus nas suas páginas, nas redes sociais que você tem, não se importe se você tem apenas um seguidor ou uma pessoa assistindo você, não se importe, vá, faça, né? Deus gosta de pessoas determinadas e ele vê você que está em movimento, ele busca, é você mesmo que está lá. Veja bem que quando Samuel chegou na casa de Jessé, todos os 7 filhos de aparência bonita que trabalhavam, que eram isso e aquilo e faziam acontecer, todos estavam lá esperando Samuel. Mas onde é que estava Davi? Davi estava na sua missão, cuidando das ovelhas. Ele não, né? Ele ficou no seu propósito. Ele continuou firme no seu propósito. E ele tinha o coração voltado no que Deus tinha para ele também. Porque ele cuidava das ovelhas como sua vida. Não é? Na Bíblia fala que que Davi lembra que enfrentou leão, né?
para salvar a ovelha. E Deus vê isso, Deus vê o seu coração, o seu propósito, o que você está fazendo demais. Às vezes a gente não tem esse pensamento. Já contei aqui também tantas vezes. A gente tem um defeito, entre aspas, se é assim que a gente pode dizer, que a gente olha uma pessoa, a gente já imagina que sabe da vida da pessoa, do coração, do propósito, dos pensamentos, e não são assim. Porque esse julgamento que a gente tem é nosso. Às vezes não é um julgamento que vem de Deus. Então que a gente possa ter sabedoria para pedir a sabedoria para Deus, né? Como a gente fala. Vamos lá continuar então. E que a gente tenha esse propósito, porque Deus fala que Davi tinha o coração, não é isso? Ele era escolhido, porque tinha o coração voltado para Deus. Vamos lá. E daí eles colocaram, ainda falta um mais moço, olha só, o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e vê-lo, e fazê-lo entrar. E ele era ruivo, é uma das poucas pessoas, ou um dos poucos que coloca até a aparência aqui na Bíblia, né? De cabelos e olhos e boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Olha só, nem o pai, nem os irmãos, ninguém imaginava que era o mais moço, o mais simples talvez, não é isso? Que seria o ungido de Deus para ser o novo rei de Israel. Não é isso? E foi assim. Então, que as aparências que às vezes nos enganam, que a gente não possa julgar, não é isso? Pelas aparências, mas que a gente possa ter a sensibilidade de Deus e falar sempre de Deus para as pessoas, tratar as pessoas de forma igual, seja ela qual for o estilo, o jeito, não é isso? Que as aparências não influenciam o nosso julgamento nunca. Então, que fica aqui a minha sugestão para a nossa leitura de hoje. Samuel, capítulo 16. Leia o capítulo 16 inteiro, reflita, não é isso? Fale de Deus para as pessoas sempre, não é isso?